Ao longo dos últimos 20 anos, a Grande Consumo acompanhou os protagonistas que moldam o presente e o futuro do setor. Nesta série especial de entrevistas, damos voz às lideranças que têm feito a diferença. Hoje viajamos até o universo do comércio de proximidade, com um modelo cooperativo que desafia as convenções do retalho alimentar. A conversa com a Cássio Santana, diretor-geral da Coviram Portugal, vamos conhecer a visão de quem está à frente de uma rede que aposta nas pessoas, nos territórios e na proximidade. Bem-vindo a mais um episódio da série 20 anos de entrevistas. Cássio, um gosto, como sempre, conversar contigo. Bem-vindo ao nosso estúdio, a esta série especial de entrevistas. É que agradeço a oportunidade e é sempre um gosto poder partilhar aquilo que seja, porque também não há propriamente grandes segredos profissionais que não se possa partilhar e é sempre um gosto. É sempre um gosto, eu reforço esta mensagem, conversar contigo e falar sobre a Coviram. Eu, desde que te conheço profissionalmente, que estás na Coviram, não sei exatamente há quantos anos, mas tenho acompanhado o vosso percurso profissional em Portugal e a vossa evolução. Que memórias guardas dos primeiros tempos à frente do projeto? Não sei se é legítimo hoje falar do projeto da Coviram em Portugal. No fundo, quando e como é que a Coviram deu os primeiros passos em Portugal e como é que o Cássio entra exatamente na rede, chegando à sua liderança até os dias de hoje? Temos tempo, é que há muito para contar. Temos tempo. De facto, foi uma aventura porque havia dificuldades. No sentido da época que nos encontrávamos, portanto 2011 estávamos em plena troika, havia obviamente muita vontade de investir, de fazer, de acontecer, mas também muita prudência e muita tranquilidade para ter a certeza que dámos os passos certos. Como é que se chega à Coviram? Portanto, eu sou algarvio, sou de Tavira, tinha a vantagem de talvez para uma proximidade da fronteira. Também conhecia parte do sul de Espanha e a Coviram é oriunda de Granada, portanto da Andaluzia, e na empresa que eu trabalhava antes, onde eu comecei no retalho alimentar... E foi que data, Cássio? Quando eu comecei no retalho alimentar, acho que isso é proibido eu dizer, porque depois vão fazer contas matemáticas. Temos que ir para o século passado. Exatamente, e vamos dizer que foi em 95. E com 18 anos, portanto foi um emprego de verão. Ocasionalmente entrei na distribuição como um emprego de verão e esse emprego de verão dura até hoje, portanto, ou seja, porque já entrei na distribuição, isto entranha-se e todos que nós trabalhamos na distribuição sabemos que é uma área muito dinâmica e que de facto dá apetência a continuar. Então comecei nessa empresa que eu trabalhava antes, que também era uma cooperativa, apesar de trabalhar em moldes diferentes e muito menos avançados do que Coviram, mas também sendo Algarvia, sul de Espanha, sul de Portugal, havia alguns contactos institucionais. Claro. E pelo menos em cada ano, sentávamos, conversávamos, e essa empresa, que eu trabalhava, quando passou por algumas dificuldades, houve uma aproximação com a Coviram. Surgiu a oportunidade de poder fazer alguma coisa em conjunto. A Coviram tinha muita vontade de dar o salto para Portugal, já o estava a fazer também pela Zona Norte, e na altura fizemos ainda um business plan, um estudo de mercado, plano de marketing, como é que íamos entrar, etc. Não obrigatoriamente pela porta que eu entrei. Primeiro houve esses contactos institucionais. Mais tarde, quando efetivamente a entrada da Coviram em Portugal se concretiza, acabam por me convidar para diretor comercial e eu então arranco o projeto da Coviram em Portugal, porque percebeu-se que a área comercial era completamente distinta, usos e costumes diferentes, marcas diferentes, fornecedores diferentes, formas de operar diferentes. Uma cultura comercial e foi a primeira área que a Coviram percebeu que tinha que ter uma área completamente independente e autónoma em Portugal. Então, nesse sentido, a Coviram achou por bem contratar alguém que tivesse conhecimento da área geográfica, da forma de operar, e nesse sentido eu entro pela área comercial. E tem sido o teu percurso desde então até tornares diretor-geral. Falámos já várias vezes da palavra projeto. É legítimo se chamar projeto à presença da Coviram em Portugal? Eu ouvi destes anos todos, Cássio. Até internamente e em algumas reuniões que fazemos com as equipas, etc., acabamos por estar sempre a falar no projeto. É legítimo falar ainda de projeto porque nós ainda não conseguimos pôr em andamento
todas as frentes e todas as vertentes da Coviran. Portanto, temos o negócio e a operação está completamente consolidada, temos a maioria das frentes implementadas, mas ainda há coisas que temos que as consolidar e implementar. Nesse sentido, o projeto ainda não acabou, ou seja, temos ainda alguma fase do projeto por implementar. Pensando numa casa, temos tudo a funcionar, temos uns toques nos arranjos exteriores para terminarmos o projeto. Exatamente. Mas seguramente que já é hoje muito mais do que isso. Estamos em 2025, há pouco mencionaste que a Coviran entrou em Portugal em 2011, apesar da tua experiência já extrapolar bastante essa operação. Havia já uma versão clara do que a cooperativa queria para o mercado português quando decidiu entrar em Portugal num contexto onde era que há pouco mencionaste? Não, havia um modelo de negócio, portanto não havia uma ideia clara, até porque não houve propriamente um estudo detalhado do projeto de internalização da Coviran. E houve uma oportunidade onde a Coviran, de facto, deu esse salto. Não fazendo comparações, porque são coisas completamente diferentes e dimensões completamente diferentes, mas a segunda empresa espanhola de retalho alimentar a entrar em Portugal, todos devem saber qual é, teve 1 ano e meio ou 2, é público, a operar antes de começar a vender a primeira unidade e abrir a primeira porta da primeira loja. A Coviran foi quase o inverso. Vamos para Portugal, arrancamos e depois já vamos compondo e já vamos fazendo as coisas. Então, o modelo de negócio sabia-se perfeitamente que era replicável em Portugal, mas carecia de uma grande adaptação ao mercado, e essa adaptação já foi iniciada e trabalhada com o início da operação. Passando a redundância, não foi uma coisa que foi trabalhada em laboratório e vamos implementar. Ok, damos o salto, temos um modelo de negócio, sabemos que se replica, a adaptação e a implementação e as necessidades de ajuste foram surgindo não como uma consequência, mas como uma necessidade dessa implementação. O que não deixa de ser curioso, porque em causa está um modelo cooperativo muito distinto face àquilo que é a regra geral modus operandi de cadeias semelhantes presentes em Portugal. Ao longo destes anos, Acácio, e nesse percurso, nesse ajustar por si do modelo de negócio, que momentos foram mais desafiantes na evolução da operação em Portugal ou fases, acredito eu, particularmente distintas ao longo deste processo? Uma primeira fase, nós tivemos necessidade de ganhar volume para termos a massa crítica, para conseguirmos implementar toda a operação, e numa primeira fase trabalhamos mais a central, mais a vertente quase que grossista, negociação com fornecedores, plataformas logísticas, operações, tudo o que era o suporte, para depois então utilizar esse suporte para dar um modelo de negócio ao retalho, às lojas Coviran. Então a primeira parte foi a implementação da Coviran Central, depois temos uma segunda fase que é ponto de venda, porque uma das grandes diferenças que a Coviran tem, nós somos claramente uma rede de lojas, nós somos uma rede de retalho, não somos os donos das lojas, mas trabalhamos em exclusivo para estas lojas. Então tivemos que montar primeiro a base e depois então fomos ao ponto de venda. E nesse estágio evolutivo, como é que avalarias a operação em 2025? Já estão na fase 3 ou ainda estão a sair da fase 2, Acácio? Não, já estamos numa fase 3 que é modelo de ponto de venda. Portanto, de facto, nós criamos a base, começamos a criar a rede de lojas com a identificação e com o nome Coviran Supermercados a aparecer, ainda que dentro de loja não tínhamos ainda propriamente definido qual é o modelo prateleira, qual é a cor, qual é a tipologia de luz LED, o sistema informático que nós disponibilizamos à loja, onde temos um sistema informático que não é um programa de caixa, é um programa de gestão de loja, de gestão de estoques, rentabilidade, previsionamento, todas essas questões. Então, numa primeira fase, sim, já aparece Coviran, depois vamos dar uma mancha daquilo que é uma loja Coviran, ou seja, o que é uma loja Coviran. Então, tínhamos já um modelo e estamos neste momento em fase de implementação da Coviran Plus e Coviran Origens. Porque é que nós chamamos de Origens? Porque é a Coviran de sempre. Então criámos esta segmentação e que foi também muito destacada na nossa Assembleia Geral no passado dia 28 de junho, e é um dos grandes êxitos do momento,
que é, por um lado, a renovação do parque de lojas, com modelo afinado de interior, e também, obviamente, potenciar a expansão. Claro, teres uma segmentação mais clara da vossa oferta. Ao centrar no modelo cooperativo, a Covirante tem personalidades muito próprias. Que vantagens e eventuais desafios este modelo representa na prática para os associados, sendo que o consumidor final, obviamente, não se apercebe dessa diferença? De facto, o consumidor final não desconhece e não tem por que conhecer o que está por trás. Percebe que efetivamente existe um dono de loja, percebe-se efetivamente que existe uma mais-valia da pessoa que claramente domina o território onde a loja está inserida, e isso é uma grande mais-valia do modelo. E este modelo funciona por demonstração do seu valor. Portanto, não é um modelo vertical, onde nós decidimos o que é que vamos colocar, é um modelo por exemplificação e por demonstração, comprovada de modelos e de exemplos, de que, de facto, este é o caminho a seguir. Portanto, não é um modelo autoritário, não é um modelo vertical, e é um modelo onde nós, de facto, temos que explicar, e o retalhista tem que reconhecer que a nossa proposta acrescenta valor para, de facto, deixar-se levar por essa proposta e perceber que esse é o caminho ao consumidor final. Então, nós cada vez trabalhamos mais para que o retalhista domine o ponto de venda e trabalhe a venda e todo o suporte de negócio que se apoia na Covirante. Exatamente. Acima de tudo, eu acredito que neste modelo há uma profunda articulação entre a central e os próprios lojistas, mas a minha questão é, como é que se garante que a promessa de marca se cumpre em lojas tão diversas, seja em formato, tipologia, localização, obviamente, mas também geografias tão distintas, porque é um país pequeno, mas muito heterogéneo. Muito. Obviamente, sim, essas diferenças existem e não é muito fácil explicar uma loja bem localizada no verão, que tem que manter um folheto promocional e tem que manter a dinâmica. Porque sabemos que até, e não falamos só do Algarve, falamos em todo o litoral, que há lojas que de facto de inverno têm a sua dificuldade perante uma menor venda e que depois que há ali 60, 40, 90 dias de pico de atividade e só por isso já representa essas dificuldades. Como lojas do interior, também têm os seus picos com os imigrantes, costumes diferentes, hábitos diferentes. Como é que nós garantimos que isso funciona? Bom, não há garantias 100% que as coisas sejam infalíveis. Nem este e noutro negócio qualquer. Nem outros negócios e mesmo as cadeias que são verticais também têm pessoas lá dentro. Terão os gerentes de loja mais ou menos implicados, equipas mais implicadas e também as cadeias verticais também têm as suas adaptações em determinadas regiões. Nós temos uma equipa de gestores de ponto de venda altamente bem preparados que acompanham uma carteira de lojas e esses gestores de ponto de venda dão um assessoramento integral, 360 da loja, estão capacitados para trabalhar a conta de exploração, para explicar a rentabilidade, as categorias onde se perde vendas, onde não se perde vendas, dados trabalhados, há uma visita preparada e são, sobretudo, estes gestores de ponto de venda que de forma contínua estão com o dono de loja e o trabalham essa implementação do modelo de negócio, explicando e exemplificando os resultados. Por vezes, esses resultados têm que ser progressivos. Ok, um dono de loja que é mais difícil de convencer, então deixe-me trabalhar esta categoria, deixe-me trabalhar este corredor. Ok, está a funcionar, vi os resultados, vamos ao próximo. Então é muito por um trabalho contínuo. Demonstração de resultados, é isso que está em causa. Sem dúvida. E esses são mesmo as empresários independentes que compõem a vossa rede, como sabemos. Como é que se promove, por outro lado, também a coesão e a consistência da experiência de loja num momento tão descentralizado, que é isto que está em causa? A tal autonomia que os donos das lojas têm, mas tem que haver um fio condutor que ligue exatamente às vendas que estão no esperado. Portanto, de uma forma simples, nós temos todo o portfólio de artigos, temos na nossa central, portanto, 80% de uma loja de 400 metros, 90% ou 95% de uma loja de 150 metros pode ser integralmente abastecida pela nossa central. Temperaturas positivas, negativas, frutas, verduras, quarta gama, todas essas questões até de curta validade, quarta gama sabemos 3, 4 dias. Claro. Depois, inevitavelmente, há de haver lojas do Algarve na zona da fruta, vão ter laranjas do Algarve.
Há de haver, inevitavelmente, lojas mais no interior vão ter que ter os queijos de ceia. Há de haver, a zona oeste vai ter que ter, e a maçãs e outras questões, portanto, e aí há esse espaço para que o dono de loja trabalhe os seus vinhos, os seus queijos, o pão de padeiro. Portanto, já ver, se nós fôssemos centralizar o pão de padeiro, provavelmente teríamos de ter 350 fornecedores, só para isso. Então, essa é uma grande mais-valia que a loja acrescenta com o seu sortido local e o conhecimento da mesma. Pontos mais difíceis de gerir muitas vezes é que tem que haver também um controle da nossa parte, senão pode haver uma intoxicação do sortido, porque se o dono de loja adora vinhos, vai lá pôr vinhos de todas as regiões ou acaba por trabalhar mais os vinhos locais, descurando as marcas principais, onde poderia levar a uma perca de clientes porque iriam procurar essas marcas noutras entidades. Então, é um equilíbrio. Trabalhamos muito pela gestão de equilíbrios e convencendo, explicando, impondo pouco, mas também temos as nossas formas. Até porque o sell-in dá sempre garantido, o sell-out logo se vê. Esse mesmo modelo, no qual vocês baseiam a vossa atividade, pressume uma forte ligação aos sócios, que acredito que aconteça na maior parte dos casos. O que leva hoje, na vossa perspectiva, Cássio, um empreendedor quer abrir uma loja Covirá, e falo obviamente da vossa insígnia como exemplo, o perfil dos sócios associados também está a mudar com os tempos. Há novos perfis de empreendedores a querer apostar neste tipo de solução, neste tipo de negócio? Portugal mudou nesse aspecto ou nem por isso? Sim. Portanto, ou seja, este negócio tem altos e baixos do ponto de vista do interesse. Há alturas em que este negócio é mais interessante, outras alturas em que fica menos interessante. O menos interessante significa que é preciso trabalhar mais, ser mais técnico, para garantir a continuidade e, de preferência, que dê algum resultado no final do ano. Então, o hortelista está mais bem preparado, está mais técnico, trabalha com base em números e a gestão intuitiva, já não vamos dizer que é com o lápis atrás da orelha, mas a gestão intuitiva de que é muito fácil trabalhar e que vamos comprando coisas e que isto vai funcionando, resulta. E do ponto de vista destas lojas de proximidade, o negócio hoje faz mais do consumidor para trás do que historicamente, e se pensarmos nos cash and carries, vamos fazer o oposto, que era da indústria para o consumidor. Portanto, ou seja, naquelas lojas eram colocados os produtos que o cash and carry, o comprador ou o intermediário decidia que devia lá colocar. Hoje o negócio é feito ao contrário. Temos o consumidor, temos os dados, macrodados, informação, e definimos a partir daí o que é que a loja deve vender. Daí para trás, temos que dar a resposta àquilo que a loja tem necessidade de vender para garantir a sua fidelização dos seus clientes. O que é uma evolução por si, naturalmente. A pandemia teve o condão, entre aspas, porque eu acho que o contexto não foi notório em nenhum aspecto, de reforçar o comércio de bairro, o comércio de proximidade. Este impulso manteve-se hoje nos dias de hoje. E, Cássio, como está a Covirá a ampliar-se num país onde a proximidade se torna cada vez mais estratégica. E nós temos ouvido isto muito recentemente. Sim. Conveniência e proximidade. São dois chavões hoje das vendas e do marketing muito em voga neste negócio. Eu habitualmente não falo muito sobre a pandemia, porque a pandemia foi um fenómeno e foram as mesmas regras para todos. Portanto, de facto, a pandemia não afetou só a Covirá, nem pela positiva nem pela negativa. Tivemos os nossos desafios, como todas as entidades tiveram que ter, mas é inquestionável de que as limitações de circulação ocasionadas pelos confinamentos e as barreiras entre concelhos, que nós já não nos lembramos, os teletrabalhos, etc., fez com que as pessoas de facto movimentassem-se muito menos e passassem a ir à loja próxima da sua residência. E as pessoas deram-se conta de que as lojas de proximidade têm um nível competitivo e de serviço muito mais avançado nestes 10 anos. E não falamos só de preço. Mas se falamos de preço, houve muita surpresa de que uma loja de proximidade tem condições, e maioritariamente, depende de algumas zonas geográficas, de venda até mais baratos do que os hipermercados e do que os grandes hipers e supers. Portanto, tivemos uma alavancagem de vendas, subimos as vendas, sim, claramente houve vendas acrescidas, retivemos parte dessas vendas, mas também é inevitável que as pessoas, ao voltarem ao circular, de irem passear no centro comercial, de irem com os seus filhos a uma restauração
típica de jovens e que, por sua vez, nesse dia já tem um carro no parque de estacionamento, é-lhes mais vantajoso passarem no hiper, ou porque há uma amplitude de sortido diferente de uma loja de 300 metros, mas retivemos os clientes, as vendas dividimos, mas sobretudo os clientes que eram clientes de hiper e supers, e isso nós medimos pelo número de tickets e na fidelização, que nós também na Covirante temos o nosso programa de fidelização, que é o nosso Clube Família, conseguimos ter dados de clientes. E esses clientes ficaram, dividimos, são as vendas com as restantes lojas. Sim, acho que o consumidor, na sua globalidade, percebeu de que a loja de proximidade nada tem a ver com a loja de há 20 anos, que tinha menos sortido, que não tinha tantas novidades, que era mais cara e que não tinha tantas soluções de frescos. Hoje as lojas de proximidade são completamente diferentes, mérito da Coviran e de alguns dos nossos concorrentes, que nos obrigam a ter que trabalhar melhor, mas de certa forma todas as principais insígnias da proximidade, e já falaremos, se me permitires, depois da diferença entre proximidade e conveniência. E a proximidade não é só localização. Exatamente. Mas de facto uma loja organizada, apoiada numa insígnia que lhe dá um modelo de negócio e ferramentas para trabalhar, está muito mais avançada e avançou muito mais nestes últimos 10 anos, nesta última década. É prova de que o consumo no Rosário também é uma questão de exposição e de oportunidade. Sim, exposição. De facto, uma das grandes preocupações é a organização do layout, a comunicação, a exposição ao cliente, ou seja, a disponibilidade, no fundo. Como é que nós conseguimos transmitir ao cliente de que nós somos tão bons ou tão maus como os outros? Como é que nós conseguimos dizer que somos tão competitivos? E é verdade, uma loja de proximidade hoje é tão competitiva como as outras lojas de outra dimensão e eventualmente não conseguiremos ter tanta disponibilidade de tanta promoção, também temos as nossas, mas à escala de uma loja, que pode ser uma loja de 300 metros, comunica-se muito bem um folheto promocional e um sortido com uma profundidade, quer de sortido, quer de preços, quer de descontos. Uma loja de 100, 150 metros é mais limitada, não vai conseguir ter 20 detergentes, mas tem os 10 principais. Que a pessoa tem que ir a outra tipologia de loja. Pode eventualmente ter umas preferências, mas não precisa de se deslocar. Quando nós dizemos que dividimos alguns dos nossos clientes, porque temos alguns que são exclusivos nossos e temos gente que sabemos que se abastece integralmente nas nossas lojas, mas quando dividimos clientes, uma das nossas preocupações é atrasar o mais possível de que essa pessoa tenha que ir a outra loja sem ser a nossa. E como é que faz essa gestão? Depois também não posso explicar os truques todos. Exato. Mas estamos aqui no momento de partilha e... Até porque falaste exatamente do folheto, da proximidade, que é diferente da conveniência, e da profundidade de sortido. Sim. Ou seja, os 4 eixos estão presentes. Portanto, de facto, e a conveniência vem também com os frescos, com aquilo que é, e os frescos entenda-se, pão de padeiro, tradicional e que acrescenta valor, móvel de self-service, com o pão de sempre, com os croissants de sempre e aquilo que já existe em quase todas as lojas. Portanto, não tem que ir aos hipers procurar o croissant brioche que está habituado a consumir. Mas tem o nosso pão de padeiro dali de Mafra, ou de Alcotim, ou de outras zonas, ou de Montalegre, ou daquilo que seja, que não há nas grandes superfícies verticais. Porque as grandes superfícies, e aproveitando esta verticalidade, outras insígnias que estão a operar e que se dizem lojas de proximidade, como é que se tem proximidade com sortido igual? Como é que se tem proximidade com verticalidade de um sortido estanque em todos os territórios diferentes? Standardização. Exatamente. Portanto, aí é a nossa dor de cabeça, muitas vezes, com esse sortido que por vezes não controlamos com o detalhe que gostaríamos, mas sabemos que é aquilo que traz essa mais-valia. Portanto, quando há umas insígnias dizem, nós somos a proximidade, mas é fácil perceber, mas proximidade, ok, mas estão adaptados a cada zona? Então aí não é só a localização. A proximidade para nós é estar próximo do cliente e daquilo que é a zona onde esse cliente está inserido. Ou seja, eu conheço, e acho que todos nós conhecemos, e acho que isto é factual,
há muitos territórios em Portugal na Covirã é praticamente o único ponto de abastecimento para uma determinada comunidade a nível de bens alimentares e não alimentares. Sentem, e é a luz do que acabaste de partilhar, que a vossa marca Covirã também tem uma missão social e territorial, por outro lado, ou seja, é uma questão de comunidade, é uma questão de presença. Eu sei que isto é um pesadelo para a logística. É. E esse pesadelo para a logística explica-se por uma questão, ou seja, são modelos de negócio e o cooperativismo, e é bom que também toquemos neste ponto, ou seja, nós somos cooperativismo, mas também estamos obrigados aos mesmos rigores de gestão, como qualquer SA ou qualquer sociedade cotada em bolsa ou qualquer empresa que tenha um dono com o objetivo da maximização do lucro. Que a Covirã não tem. Portanto, a Covirã, o principal objetivo é a continuidade e o serviço aos nossos associados. E como não temos essa preocupação de remunerar os acionistas, dar-lhe o máximo profit possível em detrimento de outras questões, então entra aí a parte da economia social, onde efetivamente a capilaridade que nós temos faz com que, por vezes, tenhamos lojas que não estão propriamente numa rota mais vantajosa, em que o custo de lá ir é bastante caro, e isso por vezes faz com que nós estivéssemos em sítios que outros não quiseram estar, por esse critério diferente de ser o cooperativismo. Não obstante, uma vez que temos uma loja Covirã, temos o compromisso, temos que lhe dar o serviço necessário. Esse modelo de negócio vem também um bocadinho de Espanha, porque então, Espanha, nós somos a única loja em zonas com menos de 10 mil habitantes em muitos sítios. Em Portugal, nem tanto. Está bem que Espanha também tem 66 anos e então essa trajetória vem daí. E uma dimensão territorial é comparável, acima de tudo. Mas é verdade que em algumas zonas nós sabemos que se formos ver a rentabilidade que essa loja traz à central pelo custo acrescido da logística também do gestor, também de outras questões associadas a essa característica da localização, mas nós não o deixamos de ter. Uma vez que a loja Covirã tem que ter, por o cooperativismo, também o mesmo serviço que nós damos à loja que está ao lado da central, ou às 54 lojas que estão no Algarve. Toda a gente quer ter uma loja em zonas que tenham mais visibilidade. Claro. E entra precisamente o que eu dizia antes, a questão da missão social, territorial. Por outras palavras, o vosso modelo de negócio potencia a valorização do sortido local, Acácio, por tudo o que acabaste de explicar. Sem dúvida, portanto. É verdade que nós nós temos 3 entrepostos, portanto Norte, Centro e Sul, e nesses entrepostos até temos algum sortido específico dessa zona, ou seja, inevitavelmente temos algumas marcas que funcionam no Norte e outras marcas que funcionam no Algarve, ou no interior, e então só por si só, até em termos de central, nós vamos a esse nível, uma vez mais, para que a loja tenha condições de reter ao máximo os seus clientes. Depois, o valor acrescentado vem efetivamente dos enchidos daquela zona, da fruta daquela zona, portanto, de algumas marcas daquela zona. Nós temos um exemplo, e é um exemplo que eu acho que não é expectável. Tínhamos queijos, tínhamos coisas diferentes, seria uma situação. Temos 8 marcas de massas alimentares. 8, para além da marca própria. Porquê? Há essa necessidade? Não. Traz uma necessidade de acréscimo de estoque em termos de valorização? Sim. Complica a operação? Complica. Não teríamos, propriamente, do ponto de vista de eficiência logística e da lógica, isto. Mas sabemos que a massa napolitana é de uma determinada zona, que a milanesa é de uma determinada zona, que a nacional é de outra zona. Portanto, isto faz com que as pessoas também se habituem a encontrar as suas marcas de sempre. Porque a marca própria também existe e temos uma marca própria forte, capacitada, mas entendemos que no comércio de proximidade as marcas de sempre são mais valorizadas. Porquê, Cássio? Por uma questão de tradição, não vamos dizer só que temos um cliente mais sénior. É verdade que esse cliente mais sénior vai acontecer porque a taxa de natalidade e a esperança média de vida, aliás, se nós vemos o envelhecimento da população em Portugal e na Europa, é um facto, não é uma opinião. Mas as pessoas habituaram-se a encontrar as suas marcas de sempre nas nossas lojas, coisas que não existem no soft discount,
coisas que não existem, em algumas insígnias têm aberto recentemente, e as marcas de sempre estão um pouco ali associadas também à loja de sempre. E isso vai passando de pais para filhos. Nós, por vezes, sabemos que quando um jovem sai de casa, temos um desafio. Quando esse jovem sai de casa e tem o primeiro filho, temos outro desafio. E então, mas depois, esse vínculo e essa proximidade tem o seu valor e esse cliente não desaparece. E isso é uma oportunidade ou um desafio, ou seja, as pessoas estão a ficar mais velhas, os jovens saem de casa. São alguns dos desafios da proximidade, exatamente esses, Cássio, que é manter rentabilidade em sítios onde, por vezes, o abandono e a desertificação acontecem? São um desafio, até porque os jovens hoje, e eu gosto de ser muito prático e não cair na crítica fácil. Nós temos sempre a tendência, quando temos mais uma década, de confrontos de gerações, portanto, e temos uma tendência de entrar na crítica fácil dos jovens. Os jovens hoje têm direitos e têm propensões e têm ideologias e têm desejos tão legítimos quanto nós, claro. Independentemente disso nos dar mais trabalho ou de ser um desafio, porque o digital, as redes sociais, se não estamos, desaparecemos, se não estamos, somos old school, e isso só por si só traz-nos esses desafios de trabalhar os clientes do futuro. Portanto, hoje por hoje estamos confortáveis com um cliente que a Covirente está em todas as zonas, eu diria todas as zonas de Portugal e todas as zonas diferentes, mas tendencialmente são zonas onde temos mais residências. Portanto, ou seja, não estaremos propriamente na Avenida Liberdade ou na Avenida dos Aliados ou na Rua de Santa Catarina, porque efetivamente o metro quadrado lá é muito mais difícil de rentabilizar. Portanto, mas vamos estar nas zonas residenciais. E nas zonas residenciais temos também o cliente mais sénior, que hoje por hoje até é o cliente que tem mais poder de compra. Portanto, os estudos de mercado, e a Nielsen evidencia isso, de que se vamos analisar o ticket médio por faixas etárias, onde temos o ticket mais alto é efetivamente nos clientes mais séniores. Ok, estamos bem. Tem os mais novos. Portanto, temos que os trabalhar. E esses são mais difíceis de convencer. Muito mais esclarecidos, às vezes influenciados, por isso é que há tantos influencers. Mas, de facto, sim, é um desafio, estes novos clientes. E é aí que entra o tema da digitalização. Sim. Falamos tanto de digitalização. Como é que se digitaliza este negócio? Como é que se consegue exatamente assegurar a fidelização no futuro a este tipo de consumidores muito mais digitais? Estes são temas importantes na vossa agenda, com base aos serviços alimentares, a experiência de loja, a própria sustentabilidade, ou seja, como é que as grandes trends, as grandes tendências do mundo do retalho também se podem ser aplicadas ao mundo do comércio de proximidade? Sim. Temos que estar atualizados. Há parte da digitalização do que são as ferramentas e operação de loja, porque obviamente o nosso software, que dizíamos há pouco, começa também a ter algumas ferramentas de inteligência artificial, sobretudo para trabalharmos os macrodados e para nos dar o demand planner, portanto a previsão de consumo, os picos, as tendências, etc., as sazonalidades, do ponto de vista do consumidor. Ok, canal multimédia, dentro da loja, portanto com ecrãs, com comunicação, canal áudio, com as nossas promoções, e o programa de fidelização, que está assente hoje por hoje num cartão, que dentro de um par de meses, e 2025 de certeza, teremos uma aplicação, ou seja, o nosso Clube Família vai funcionar via aplicação, com alguma notificação suave, com alguma questão que pode ser por loja, vai chegar a esse ponto de que realmente possa haver uma personalização não massiva, mas por loja, e é muito mais fácil chegar ao consumidor através do digital, sem ser as redes sociais. Obviamente estamos nas redes sociais, temos que estar. Quem não está nas redes sociais hoje por hoje parece que não existe. Mas uma comunicação por outros canais que são mais preferidos por outro tipo de público do que outros. O que nos leva à questão da marca própria. Há pouco falaste da marca própria. O que é que a marca própria pode oferecer uma rede com as especificidades da Covirã? É um elemento
um fator diferenciador, como fator competitivo também na vossa oferta, era algo que também tinham que ter, basicamente. Isto quando tu dizes que as marcas de indústria são tão apreciadas no vosso canal. Sim, tanto, e dados dizem isso, ou seja, nós temos, além de termos tendencialmente mais marcas, mas uma determinada marca proporcionalmente pode vender mais no nosso tipo de lojas do que num hiper ou do que numa cadeia de sortido curto. Seja o nome que se queira dizer, agora parece que se diz este nome sortido curto, Claro. mas lojas que têm uma dimensão de sortido reduzida não têm tanto espaço para ter as marcas de sempre. Marca própria. Há uns anos nós quase dizíamos, e espero que ninguém me leve a mal de dizer isto, um mal necessário. Portanto, ou seja, era algo que nós tínhamos que ter, porque as marcas próprias mais baratas, portanto, ou seja, vender as mesmas unidades com menos euros, traz-nos um problema matemático, portanto, há que dizer isto, portanto, do ponto de vista da indústria, como é que nós damos sustentabilidade e do ponto de venda, como é que se dá sustentabilidade económica ou financeira a uma área que vende mais unidades com os mesmos euros, ou menos euros. Como sabemos, e todos, este esforço tem sido feito da subida do salarial, e eu sou dos primeiros a dizer que temos salários muito baixos em Portugal e que devemos de aumentar os salários, até porque se tivermos mais salários temos mais consumo, mas a marca própria passou de um mal necessário a algo que é preferido, a algo que é pedido pelo público em geral. Todas as insígnias, independentemente da sua característica, aumentaram a participação das vendas de marca própria. Isto quer dizer que o mercado pede marca própria. E uma marca própria que tem que ter qualidade. Nós sempre nos afastamos dos primeiros preços, isso temos claro. Por vezes pagamos essa fatura com menor rentabilidade ou talvez 3 a 4 cêntimos acima, porque o nosso volume também não é um volume de uma multinacional, claro. Tem outro tipo de escala, mas da qualidade não saímos. E hoje por hoje a marca própria é uma vantagem competitiva porque efetivamente permite, e não são só as pessoas que têm alguma dificuldade monetária para chegar ao final do mês que vão comprar marca própria. Todos compramos marca própria. É uma questão de acesso, uma vez mais. E, uma vez mais. E quando a marca própria tem qualidade, há certo tipo de categorias que as pessoas já só consomem marca própria, porque se associam que aquele produto tem uma qualidade justa e necessária para aquilo que é o objetivo daquele produto, não obrigatoriamente alimentar, pode ser de tratamento do lar, de higiene, aquilo que seja. Portanto, hoje a marca própria é uma vantagem competitiva e é algo que o mercado pede. Nesse sentido, temos que dar também resposta a essa frente e a Covirán tem feito essa trajetória da marca própria, onde nós também temos 300 artigos de marca própria Covirán, exclusivamente feitos com fornecedores portugueses para o mercado português. Hábitos de consumo. Temos artigos que só existem para a Espanha, temos artigos ibéricos e temos artigos portugueses. E já começamos a empurrar algum produto aqui para lá. Haveremos de fazer esse caminho. Não foi uma prioridade, mas havemos também de fazer alguma exportação do nosso bacalhau com natas, ou outra coisa qualquer. Acaba por ser uma consequência da atividade comercial. Posto isto, acho que podemos concluir que a marca própria é um atributo competitivo do talho moderno, independentemente do canal onde se faça representar. Uma boa definição. Uma boa definição. É uma ferramenta de diferenciação na vossa oferta dos vossos concorrentes. Cada vez mais olhamos para isto como mais do que o acesso à democratização a uma determinada categoria. Sim. Há marcas próprias que também já começam a ser as prediletas. Sim. Eu arrisco-me a dizer, com um nível de segurança muito alto, que há produtos de marca própria que a sua fórmula é superior a alguns produtos da marca líder. Isto também faz com que as pessoas, quando experimentem, passam a consumir. Portanto, ou seja, não é só pelo preço, não é aquilo que nós todos tínhamos a noção que era relação qualidade-preço. Quer isto dizer o quê? Eu pago pouco, posso ter menos qualidade. Não. Um produto tem que ter qualidade. Há um preço justo. E é uma democracia nesse sentido, mas a qualidade impera. Hoje não se pode ter produtos maus e não se pode ir atrás da tentação de vender barato, porque todos queremos vender barato. Apesar de eu, para mim, vendia tudo caro. Oxalá houvesse dinheiro para pagar tudo caro. Para pagar, exatamente. Digitalização, como há pouco falávamos, está na ordem do dia, inovação, tecnologia, conveniência, o desperdício alimentar também, temas da agenda.
A experiência em loja de sustentabilidade são temas na vossa agenda, são temas que cada vez mais presentes no desenvolvimento da operação, desenvolvimento das lojas, termos logísticos, 3 a nível nacional, ou seja, a pegada carbónica está em cima da mesa, Cássio. A Covirán está preparada para crescer em Portugal, é a minha pergunta. Sim, e hoje quando falamos em sustentabilidade, não é só dar aquele exemplo clássico que hoje já passou a ser normal, vamos pôr uns painéis fotovoltaicos. Isso não é uma novidade, isso não é algo diferente, isso é algo que é quase obrigatório. Portanto, claro. Ou seja, isso é uma questão já até de eficiência de recursos e de custos. Sim, além de termos promovido, por exemplo, alguns acordos com as plataformas digitais, com o reaproveitamento de algum possível desperdício alimentar, as caixas económicas de várias plataformas que nós temos acordo com mais do que uma, combate ao desperdício alimentar também é um aprovisionamento correto. A gestão correta de estoques. Exatamente. Isto começa a nossa base e cada vez mais neste software que nós estamos à final, onde tem a configuração também dos estoques, portanto, na nova versão que nós acabamos de lançar, temos essa facilidade, porque a gestão intuitiva leva-nos a ter mais desperdício. A sustentabilidade, do ponto de vista de toda a cadeia de abastecimento, combatendo os desperdícios e substituindo por outras questões. Mas trabalha-se hoje em dia com mais ou menos estoques? Isso é um problema para o presente ou para o futuro? Trabalhamos com menos estoques, portanto, ou seja, cada vez estamos um pouco mais em just-in-time, se bem que essa tendência ia muito afinada e depois tivemos os anos da pandemia e da inflação. Portanto, e com os problemas da cadeia de abastecimento, os transportes internacionais, as matérias-primas, é verdade que nós íamos numa tendência de trabalharmos com estoque normal e passamos a ter que aumentar a cobertura de estoque para fazer face aos atrasos das entregas, dos materiais de embalagem, que também sofreram os aumentos de custos, os alumínios, os plásticos, os vidros, todas essas questões. Então, salvo esta questão que terá que ser, apesar de já durar há 2 ou 3 anos, deveria de ser pontual, mas a tendência é termos cada vez mais um fluxo de entregas com as quantidades razoáveis e menos armazéns. Nós tínhamos lojas que tinham a cultura de ter armazém, e algumas ainda têm, quantidades enormes de mercadoria, porque dizem sempre, não pode faltar mercadoria, mas está do nosso lado também como central dar esse serviço. E a sustentabilidade não só por obrigação, porque é verdade que nós, Covirán, ao nível ibérico, estamos obrigados também já a fazer um novo reporte com as novas regras comunitárias, e já o fizemos em 2024 e inclusive criámos um comitê de sustentabilidade dentro da empresa, ao qual eu pertenço. Estamos a trabalhar com uma consultora, Inome, para nos ajudar a medir, porque se medimos, acompanhamos. Gerir. E conseguimos gerir. Portanto, porque de facto dizermos, ok, reciclámos tanto, deve ser. Poupámos tanto, está bem, mas temos que medir e depois fazer um acompanhamento. E aí temos a tendência e deixa de ser, e passa a ser uma sustentabilidade real e não teórica, nem aquela que por vezes acontece, não vamos dizer que é greenwashing, mas aquela que aparece para a fotografia. Portanto, e aí, com as medições e com as auditorias internas, conseguimos assegurar que efetivamente estamos nesse caminho. Isso faz parte do crescimento futuro. Olhando para Portugal como um puzzle, alguma região que tem demonstrado maior dinamismo no crescimento da vossa rede, onde é que gostariam de reforçar a presença, se é que ainda não estão nos principais capitais de distrito ou nos principais distritos de Portugal continental e ilhas? Neste momento, nos últimos 2 anos, a expansão ficou um pouco fria em Portugal, também fruto da instabilidade económica. Uma fase muito positiva que nós tivemos de expansão foi, de facto, ali de 2017 a 2020. Era mais favorável o mercado, então? Era favorável, mas, sobretudo, assistimos a uma expansão interna, ou seja, o nosso dono de loja passou a abrir segundas e terceiras lojas, o que nos deu uma satisfação plena e uma evidência de que o modelo funciona e ainda liberta meios para o crescimento. Portanto, ou seja, e se um retalhista tem uma loja Covirán e abre outra loja Covirán, bom, não há como dizer que ele não vai abrir a loja porque foi obrigado, vai abrir a loja porque considera que a Covirán é mais-valia. E tivemos essa fase muito positiva das segundas e terceiras lojas que, pela instabilidade económica, arrefeceu.
Depois, hoje por hoje, também vem a preocupação dos recursos, das pessoas capacitadas e disponíveis para esse trabalho. Também criámos a nossa Escola de Comércio em 2017 e por isso lá estamos àquela questão do projeto que nunca acaba, porque nós já tínhamos a Escola de Comércio em Espanha e finalmente arrastamos a Escola de Comércio para Portugal como um centro de formação para dar formação não só aos donos de loja, mas também aos colaboradores das lojas. E aí sim temos recursos para irmos avançando. Então esta expansão arrefeceu um bocadinho nos últimos tempos, mas é uma frente que continuamos a trabalhar. Entre muitas outras, não devido. Estamos chegado a concluir a nossa agradável conversa, Cássio. Eu perguntava-te, um pouco falando de ti, como é que é liderar uma rede de empresários tão diferente entre si, em geografias distintas, como já percebemos? És mais gestor, diplomata, estratega, comercial, um aliado? Como é que decidirias? Como é que é liderar, no fundo, esta operação em crescendo, quando as lojas em Portugal ao dia de hoje? 250 lojas. E com perspectivas de crescimento no futuro, acredito. Sim. Como é que é liderar tanta diversidade? Ou aglutinar? Sem responder a respostas típicas. E politicamente corretas? Vou dizer que é um gosto. E é um gosto porquê? É um desafio constante e é satisfatório, porque obviamente com muitos desafios diários, mas a evolução e a consolidação da Covirã em Portugal demonstra que nós estamos no caminho certo. E a liderança deste conjunto de retalhistas faz com o diálogo, faz com a transmissão, com a partilha, humildade e as outras características, isso é obrigatório. Portanto, ou seja, isso não me faz mais competente ou não faz melhor do que tantas outras pessoas tão bem preparadas que existem no mercado. Portanto, agora, esta partilha, esta predisposição, esta automotivação, este acreditar que defendemos uma coisa que de facto funciona, torna-se neste gosto por esta continuidade. Dias difíceis todos temos, portanto, problemas todos temos. Há alturas em que eu digo assim, deixem-me fazer o meu trabalho, tirem-me os problemas, tirem-me as questões do dia-a-dia e deixem-me dedicar um bocadinho àquilo que é efetivamente o core de alguém que tem uma responsabilidade de indicar o caminho. Portanto, chama-se encontrar soluções. E indicar o caminho é efetivamente convencer as pessoas de que este é o caminho certo, explicando, partilhando, insistindo, a resiliência, essas questões todas, porque eu acho que um bocadinho o liderar com gestão, porque vamos lá ver, não é só o dom da palavra que funciona, hoje em dia não há líderes e gestores, nós assistimos muito, é a minha opinião, e já que estamos a falar de mim, que eu não gosto muito de falar de mim, mas quando nós falamos que os gestores passaram a ser líderes, não, os gestores são gestores e continuam a ser gestores. Temos é que liderar as pessoas naquele que é o caminho certo e criar as ferramentas, as equipas para isso. Portanto, liderança com gestão, mas com partilha e com que as pessoas acreditem por factos que aquilo que nós estamos a dizer deve ser efetivamente o caminho certo. Quando as pessoas começam a acreditar nisso, começam a dar algo que eu acho que é tudo. Começam a acrescentar ao projeto. E quando as pessoas começam a dar-te a preferência e o benefício da dúvida. Eu acho que a nossa liderança funciona quando nós percebemos, ou quando as evidências nos dizem de que, olha, se esta pessoa disse que este é o caminho, deve ser o caminho certo. Não há líderes sem enganos e mesmo que não se enganem, as variáveis e as correntes e os ventos. E os contextos. E o mundo transforma-se e aquilo que nós dissemos ontem era uma verdade absoluta naquele dia e hoje pode não ser aplicável. Mas quando nós conhecemos alguém e dizemos, se esta pessoa diz que o caminho é para a esquerda, provavelmente deve ser para a esquerda. Deixa-me ir para a esquerda a ver se isto é por aqui. E aí vem o tal gosto deste trabalho e esta empresa, esta cooperativa, esta comunidade, este grupo de gente, de retalhistas muito diferentes, mas muita gente muito competente, alguns muito técnicos, e não tem a ver com as idades. Eu dou sempre um exemplo de uma pessoa, e eu não gosto de individualizar, porque quando falo bem de uma pessoa parece que não estou a falar bem das outras, mas há pessoas que destacam-se. E há pessoas com alguma idade que têm um software que analisa quebras, que dão entrada de estoques,
que fazem todas as verificações necessárias, que têm um negócio controlado à terceira casa decimal. Portanto, este conjunto de pessoas, e trabalhar com este conjunto de pessoas, faz com que isto seja gratificante. E acredito que aprendam também com os vossos próprios sócios. Ou Sim. Isto é um modelo de negócio que não é totalmente fechado, ou seja, há muito que vem do terreno para vós, da mesma forma que há muito que vai de vós para o terreno. Sim, há muitos inputs, portanto, vêm da loja para dentro. Devíamos experimentar isto. Olha, agora está a funcionar isto. Os clientes pedem isto. Portanto, esta mais-valia da proximidade com o cliente, uma vez mais, e a proximidade do cliente e não da proximidade da loja, com os edifícios onde as pessoas vivem, também nos traz isto que é, comprei aqui umas maçãs, são muito boas. Ok, se estas maçãs funcionam aqui, então se calhar também vão funcionar em tal sítio. Olha, na tal zona também funciona isto. Então, esses inputs que vêm destas pessoas, de produtos, de sortido, mas de noções de gestão e de ideias. E acredito que muitas vezes lições de vida verdadeiras também. Sim. Cássia, para terminarmos, que futuro ambicionas para a Convirão Portugal? Aquela pergunta obrigatória. Eu sei que 10 anos é muito tempo, mas daqui a 5, onde é que a Convirão Portugal poderá estar? Bom, daqui a 5 é muito longo prazo. Que antes então que diríamos 10. Exatamente. Portanto, ou seja, antes nós facilmente víamos isto a uma década. Hoje Os forecasts já são o que são. é difícil fazer previsões com um nível de acerto suficientemente convincente a mais do que 3 anos. Mas sim, nós temos que ir procurando o tal caminho, sabendo de que este é o ponto que nós queremos chegar. Esse está claro. Depois o caminho, vamos ajustando e vamos ter que fazer as correções sem perder o rumo. Queremos continuar a disputar a liderança do comércio de proximidade com os grandes grupos económicos, portanto, ou seja, a Covirã não pertence a um grande grupo económico com uma diversidade empresarial que permite outra capacidade de investimento e outro ritmo que nós, se calhar, não conseguimos ter, até porque quando nós distribuímos este conjunto de serviços a lojas, etc., ficamos com menos capacidade de pagar a velocidade que nós queremos nos desenvolvimentos das coisas. Mas, de facto, queremos continuar a ser um dos líderes de proximidade e é isto, um dos. Portanto, se nós estivermos na primeira linha, significa que nós estamos a acompanhar o consumidor e que o consumidor nos conhece. E que todos os portugueses saibam que Covirã deixe de ser acompanhado com a palavra supermercados, que toda a gente sabe que Covirã são os supermercados de proximidade, de gentes da terra, para as pessoas da terra. É que estão a fazer pela sua vida. Exatamente. Cássio, muito obrigado e a Grande Consumo cá estará para dar conta desses projetos presentes e futuros. Vamos contar com isso. Muito obrigado, Bruno, mais uma vez pela oportunidade. É sempre um prazer a conversa contigo e poder partilhar algo do nosso dia-a-dia. É sempre um gosto, sobretudo num ano tão especial para nós, quando celebramos 20 anos enquanto revista independente. É sempre um gosto continuar a atualizar-vos. 20 anos, uma fase digna de registro e um momento que há que celebrar e deveremos também, por vezes, retirar alguma modéstia excessiva que, por vezes, obrigamos-nos a ter para não sermos confundidos com egocêntricos e com prepotentes e com arrogantes. Concretamente, desse lado, não há nada destas últimas palavras que acabei de dizer. Há muito mérito, há muito trabalho. E acompanhamos regularmente a forma como comunicam, que é digna de registro. Não precisamos de mais de 10 anos para nos voltarmos a encontrar. É verdade, está combinado. Mas cá estaremos. Obrigado, Cássio, pelas suas palavras. Obrigado. A Covirã é assim a prova de que o comércio de proximidade tem futuro, quando se constrói com visão, compromisso, propósito e sentido de comunidade. Agradecemos a Cássio Santana a partilha de conhecimento aqui registada e a todos que têm caminhado connosco ao longo destas 2 décadas. 20 anos a contar as histórias do setor, esta é a Grande Consumo. Muito obrigado e até breve.